Amigos do canal, aqui é a professora Daniele Garcia mais uma vez trazendo uma aula para vocês e hoje aqui no formato de um desafio. Na verdade, aqui nós temos um sistema algébrico e eu vou mostrar a resolução deste exercício e a escrita dele nesse processo algébrico. Eu conto com vocês para esta aula. Bem, pessoal, como foi falado aí no início do vídeo, a aula de hoje vai trazer para nós esse desafio matemático. Esses desafios costumam aparecer com grande frequência nas redes sociais e eu acho eles assim praticamente bárbaros, porque além de trazer essa questão aí de desafios, essa parte lúdica da matemática, ela vai instigar justamente aquelas pessoas que não têm tanta habilidade com a disciplina, que não gostam muito da matéria. Então é uma maneira de trazer, né, aquela forma assim de brincadeira, você estimular essa parte matemática. Então, por que eu digo isso? Imagine que eu apresentasse esse mesmo exercício que nós estamos vendo aqui, só que nesse formato, ó, dá uma olhada, né? Então, praticamente você não teria interesse nenhum em querer resolver isso daqui. Você olhar esse monte de letra, esse monte de número, você ia falar assim, gente, o que significa isso, né? E você nem ia dar atenção. E por que eu estou dizendo isso? Isso que eu estou mostrando praticamente aqui para vocês é um sistema algébrico que dá como base essas atividades aí, esses desafios que são portados, né, nas redes sociais. Então, uma vez que você consegue compreender essa linguagem, fica muito mais rápido e muito mais fácil de você o quê? Trabalhar com esses desafios. E aí, muitas vezes, o que você vai precisar, assim, ter de maior atenção, né, como a gente vê em muitos dos casos, é prestar atenção nos detalhes, né? Porque muitos exercícios desse tipo, eles trazem ali um mistério, né? Uma pegadinha, vamos dizer assim, para que você consiga resolver e chegar no resultado final. Então, aqui vamos começar resolvendo esse exercício, vamos começar mostrando eles para vocês, né? Como seria a resolução deles. Então, aqui eu tenho 3 galinhas, certo? Somando essas 3 galinhas, eu tenho quanto? 60. Então, para início, né, é simples a gente verificar que cada galinha tem que valer quanto? Tem que valer 20, né? Se eu pego aqui 60 e divido pela quantidade de galinhas que eu tenho, eu vou ter quanto? 20. 20 para cada galinha, certo? Se eu fosse escrever esse exercício num formato algébrico, eu iria escrever como, né? Então, vou colocar aqui para vocês, tá? Só de início para vocês conseguirem compreender o que eu quero dizer. Então, eu vou chamar a galinha de G, né? Que é a letra inicial aí do nome dela. Então, no caso, ficaria o quê? G mais G mais G. Porque eu tenho 3 galinhas, certo? Que vai me dar quanto? 60. Lembra que expressão algébrica é quando nós temos letras e números, né? São os estudos voltados lá da álgebra. Então, aqui eu tenho uma equação, eu tenho uma expressão algébrica, tá ok? No qual eu vou resolver isso aqui? Sim. Então, se eu tenho 1, 2, 3G, né, que representa as galinhas, que me dá 60. E aí aqui agora eu trabalho com a função de primeiro grau, né, na verdade a equação de primeiro grau. Então se eu tenho aqui letras e números, então existe uma multiplicação entre eles, eu passo lá fazendo a divisão, então eu tenho lá que galinha é igual a 60, que divide por 3 e o seu resultado vai me dar quanto? 20. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Eu só estou escrevendo, né, o exercício em si ali num formato algébrico. Mas para isso não requer muitas habilidades para você olhar para o desenho e verificar que cada galinha vale 20, tá bom? Agora vamos aqui para a linha de baixo, né? Ele fala assim para nós, que eu tenho uma galinha, mais um cesto aqui com 3 ovos e mais outro cesto com mais 3 ovos. E o resultado me dá 26. Então, aqui, se a gente for observar, se eu tenho uma galinha que vale 20, 20 mais quanto para o meu resultado ser 26? Então, eu preciso de 6, não é isso? 20 mais 6, tenho 26. Então, significa aqui que cada cesto de ovo, vamos dizer assim, vale 3? Será que é isso? Bom, não está errado o meu pensamento a princípio, não é verdade? Porque se eu falar que esse cesto vale 3... e esse segundo cesto também vale 6, então significa que aqui eu tenho 3 mais 3, tá legal? Bom,
Vindo aqui para a próxima linha, eu tenho mais uma vez lá o cesto de ovos, valendo 3. Só que agora eu tenho mais 2 cachos, o quê? De bananas. E aí eu preciso fazer o quê? Que tipo de conta? 3 mais que número para poder dar o quê? 15. Então, eu preciso de 3 mais 12, certo? Então, você começa a observar que, então, cada cacho de banana vale quanto? Vale 6. Então, porque se eu fizer 3 mais 6 e mais 6, o meu resultado vai me dar 15. Tudo bem até aqui? Ok, vamos caminhar agora. Bom, chegando no final, eu tenho o quê? Uma galinha mais os cestos de ovos e o quê? Uma multiplicação entre os ovos com as bananas. E aí é engraçado que você começa a olhar os detalhes. Lembra que eu falei, né, que você precisa prestar atenção nos detalhes. Então aqui, né, se a gente olhar para esse cesto aqui de ovos, eu já tenho 4, né, 4 unidades ali de ovos. Então, diferente, né, daqui, quando a gente concluiu que cada cesto valia quanto? Valia 3. Então, a gente começa a perceber que, na verdade, o exercício está trazendo para nós o quê? As unidades. Então, eu preciso considerar a quantidade ali de ovos que eu tenho dentro do cesto. Então, na verdade, eu não posso mais dizer que o meu cesto de ovos vale 3, e sim que cada ovo representa o quê? Uma unidade. Então, aqui eu tenho que trabalhar o quê? A questão das unidades. Então, eu tenho uma galinha mais 4 ovos, certo? Sendo multiplicado por quanto? E aí, mais uma vez, eu vejo o que aqui? Uma diferença desse cacho de bananas para esse cacho aqui. Então, eu não posso concluir que o cacho de banana vale 6, porque ele está trabalhando mais uma vez com a unidade. Então, ele está trabalhando o quê? Com o valor de 1 para cada banana que eu tenho aqui nesse cacho. Então, se vocês observarem, eu tenho o quê? 4 bananas aqui. Então, eu tenho lá uma galinha valendo 20, mais 4 ovos, sendo multiplicado por 4 bananas. Então, eu vou escrever aqui, né, essa parte final aqui do exercício. Então, se eu tenho lá, né, vamos colocar aqui, uma galinha valendo 20, tá ok? Mais 4 ovos lá, então eu tenho mais 4, sendo multiplicado por quanto? Mais 4 bananas. E aí, aqui eu vou aplicar a regra de expressão numérica, onde primeiro eu preciso resolver a multiplicação e depois eu faço a soma. Então, eu tenho lá que 20 mais 16, porque 4 vezes 4, 16. E essa somatória aqui me dá quanto? 36. Então, o resultado final aqui desse exercício vai ser quanto? 36, certo? Então, agora, vamos voltar para aquela imagem que eu trouxe para vocês aqui, né? Que é a imagem lá da galinha. Deixa eu posicionar ela aqui para vocês. Se você pegar este mesmo exercício aqui, ok? E fizer a resolução, você vai errar, porque você não vai chegar no resultado de 36. Então, aqui, o que eu trouxe para vocês, né? Mais uma vez, o X está sendo representado por quê? Pela minha galinha. Então, vou colocar aqui o G de galinha, só para vocês lembrarem aí da imagem, né? E poderem associar. Eu quis fazer com X, Y e Z porque é mais comum a gente verificar essas informações aí nos livros e nas atividades. Mas lembrando que o X agora representa a minha linha lá da galinha, que dava 60. Até aqui a gente já tinha feito, eu acho que tá tranquilo para vocês acompanharem. Agora eu tenho aqui, né, a galinha e aqui eu tenho cestos de ovos, né? Então vou colocar aqui a letra O de ovo. E aí, se você resolver esse sistema aqui, você vai ver que você não vai chegar na resposta correta, porque você tem uma galinha, lembram disso? Que valia 20. E aí, quando você for aplicar, né, as regras lá de equação, enfim, você vai verificar que não vai chegar no resultado. Então, esse sistema aqui estaria sendo correto através de como, né? Ele teria que ser 3 sendo multiplicado pelo valor do y. E o y representa o ovo. Então, ó. E aí, por que 3? Mais uma vez, vou mostrar a imagem. Então, ó. 3 ovos. Tá legal? Agora aqui, né, vamos para a linha de baixo. Então, agora eu sei que o Y é o ovo. E quem é o Z? O Z são as bananas. Certo?
que o resultado tem que me dar 15. Então, o ovo, né, eu tinha 3 ovos lá, então é 3 sendo multiplicado pelo ovo. E aqui a quantidade de bananas, né, que está sendo representado pelo Z. Então, na verdade, eu vou colocar o quê? 6, certo? 6Z, 6 multiplicando, porque eu tinha 6 bananas lá no exercício. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá ok? 6 aqui, 6 aqui. Então, escrevi ele lá. E agora, para finalizar, então, eu teria lá um sistema X mais... E o Y? Será que vai ser 3Z? Não, ele vai ser o quê? 4. 4 sendo multiplicado pelo Y, mais uma vez, porque eu tenho lá agora 4 ovos e 4 bananas. Então, vou colocar já direto. 4Z, certo? Então, ó, o seu sistema, como ele seria, né? O sistema algébrico aqui. Agora eu vou passar limpo para vocês entenderem melhor o que foi que eu fiz. Então, ó, o nosso sistema algébrico aqui, desse mesmo exercício, seria como? X mais X mais X, que vai me dar 60. X mais 3Y mais 3Y, que vai me dar 26. Depois eu tenho lá 3Y mais 6Z mais 6Z, que vai me dar 15, e X mais 4Y vezes 4Z, que vai me dar quanto? 36. Então, esse aqui é o nosso sistema algébrico voltado lá para o exercício da galinha, dos ovos e da banana. E aí, mais uma vez, eu te digo, né, que se você olhar isso daqui na internet, você vai dar praticamente assim pouca importância, vai acabar passando a página e nem vai querer ser desafiado a praticar e a verificar quanto vale o valor de X ou o valor de Y. Então tá aqui a sugestão, os próximos exercícios que vocês virem aí pelas internets, pela rede social, procurem, né, praticar e verificar, né, se vocês conseguem, né, escrever esses mesmos exercícios num formato aí algébrico que eu acho muito bacana, eu acho muito interessante e acaba te desafiando mais e mais. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dar aquela curtida aí no final do vídeo e eu conto com vocês para os próximos. Até lá e muito obrigada!